Meu nome é Vinícius, eu tenho 28 anos, sou do interior do Paraná. E quando eu conheci o Ladeirinha, eu não era, né, da área dos infoprodutos. Eu era gestor de tráfego, trabalhava ali fazendo tráfego para clínicas odontológicas. Já tinha atendido ali cerca de 300 clínicas odontológicas. Só que há alguns anos atrás eu já tinha muita vontade de lançar um produto digital. Só que não sabia como, não sabia o que ensinar, não sabia como fazer, tinha muito medo e tinha muito medo de tanto de perder dinheiro quanto também de errar com o dinheiro dos outros. E foi então que eu estava assistindo YouTube na TV e eu comecei a ver alguns anúncios do Ladeirinha e já parei para analisar. Pô, esse cara é diferente das outras pessoas que falam de marketing. Ele tem um estilo muito autêntico dele, que é muito diferente de ensinar. E eu fui me apegando assim à forma dele de ensinar, mas eu acabei enrolando bastante para entrar porque eu tinha medo de entrar nessa área, entendeu? De mudar o que eu estava fazendo e começar a trabalhar com infoproduto. Foi então que eu acabei entrando numa mentoria de tráfego pago e isso tinha me dado bastante energia e gás para tentar coisas diferentes. E basicamente um mês depois de entrar para essa mentoria, eu já tinha acabado de fazer uma dívida ali, né? De 20 mil para pagar aquela mentoria. E foi então que eu tomei coragem, teve um lançamento do Ladeirinha e eu acabei entrando no Venda Todo Santo Dia. E dentro do Venda Santo Dia, eu estava muito animado ali, já querendo buscar parceiros para encontrar alguém onde eu ia lançar. E eu acabei, eles avisaram que ia ter um vídeo para explicar como é que funciona a mentoria do Ladeirinha, né, o fluxo. E eu fui só de curioso nessa mentoria. Eu falei, não vou comprar, né? Acabei de gastar aqui 20 mil para fazer uma mentoria, que era de tráfego pago. Acabei de desembolsar um valor significativo para entrar no curso. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Mais para frente, talvez se fizer sentido, eu acabo entrando. Mas quando eu assisti a, a live que ele fez, né? Sobre a mentoria, aquilo fez total sentido para mim. Que, digamos assim, se eu realmente quisesse crescer mais rápido, se eu realmente quisesse, por exemplo, ter o time dele me ajudando, me falando qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer, entendeu? Que é uma coisa que ia agilizar muito a minha trajetória com o infoproduto. Fazia total sentido eu entrar e eu fui um dos primeiros a entrar. Quando ele abriu ali para poder entrar, eu fui a segunda pessoa a entrar. Antes mesmo dele falar que já estava abertas as vagas, apareceu o QR Code na tela, nem sabia se era mesmo, já fui lá e já paguei para conseguir entrar, dei o sinal ali para poder entrar na mentoria. E antes da mentoria começar de fato, né, eu estava ali prospectando alguns experts, estava estudando a metodologia do Venda Todo Santo Dia. E eu acabei conseguindo uma parceria muito rápido, até por conta de estar na mentoria. Eu divulguei isso, né, no Instagram para as pessoas, falando que tinha entrado na mentoria do Ladeirinha, que estava querendo encontrar um sócio para tocar um projeto junto comigo, fazer a mentoria junto comigo. E sério, veio umas 60 pessoas já falar comigo, só por conta de eu estar na mentoria, entendeu? Então, fazer parte da mentoria é uma coisa que me traz muita segurança, porque eu sei que sem expert eu não fico. Na verdade, você tem muita oportunidade muito boa para escolher. E logo na primeira oportunidade que eu tive, fiz a reunião com o Léo e fez total sentido o projeto dele para mim. Curti muito o projeto dele, curti muito a pessoa que o Léo é, porque me conectei bastante com ele e a gente começou a tocar o projeto dele, que era um projeto de inglês. E quando eu entrei no Vento Santo Dia, a gente estava ali tentando fazer o projeto rodar, só que ainda não tinha começado a primeira análise da mentoria. E a gente realmente estava com uma dificuldade no começo, porque a gente estava um pouco perdido, assim, acabando de começar a estudar a metodologia, ainda não tinha a análise do fluxo. Então, a gente começou a rodar uns anúncios, só que a gente não sabia muito bem usar a mandala ainda, a gente
não tinha nem conseguido gravar alguns anúncios novos, estava tentando rodar o Perpétuo com anúncios antigos, estava mexendo na página de vendas ainda, tentando ali melhorar a página, tentando melhorar a promessa da página. E no começo a gente passou por umas dificuldades ali, mas a gente conseguiu fazer algumas vezes, né? A gente fez ali cerca de 29 vendas, mas a gente ainda não tinha começado a ter lucro. Só que a gente viu que aquilo tinha atração, só faltava a gente ajustar, e a mentoria ia ajudar muito a gente nisso. Tanto é que quando a gente fez a primeira análise da mentoria, se não me engano foi com um outro analista que chamava Léo também, e ele, tipo, e assim, foi uma hora de análise dele, só que ele respondeu praticamente todas as dúvidas que eu tinha, e todas as dúvidas que o Léo tinha. Então a gente saiu daquela análise, digamos, com as nossas dúvidas sanadas, de coisas bem pontuais que a gente precisava muito saber, e ele passou pra gente quais eram os próximos passos, e aqueles passos a gente ia seguir ele pelos próximos 3 meses, por exemplo, entendeu? Então a gente saiu daquela análise sabendo já um plano para fazer nos próximos 3 meses, e era só fazer que ia dar certo, entendeu? Inclusive a gente não ia fazer um pico de vendas na Black Friday, mas ele falou pra gente, não, faz que vai dar certo, passou pra gente detalhes, a gente tirou algumas dúvidas e a gente fez o pico de vendas e deu muito certo, digamos. Foi ali que a gente começou a realmente vender com lucro e com o custo de aquisição ali que estava metade do valor do curso. Então começou a fazer muito sentido pra gente e a gente viu que a gente realmente era capaz. Então a gente pegou firme na mandala, a gente falou assim, então vamos focar realmente fazer o que eles passaram pra gente na análise, vamos seguir certinho passo a passo. Eu acredito que é só fazer que vai dar certo. E a gente foi lá, entrou na mandala, começou a fazer os anúncios de conversão, começou a fazer ali anúncio de prontidão, anúncio de urgência oculta, fez vários anúncios, colocamos para rodar. E não é que logo no primeiro dia que a gente colocou para rodar aquela campanha, seguindo os passos que o Ladeira ensina, que passaram pra gente na análise, a gente já começou a vender desde o primeiro dia que a gente colocou esses anúncios, no caso, com o estilo do Ladeirinha, né, para rodar. E a gente começou a vender ali, no comecinho tava, digamos, dia sim, dia não, e foi acertando, tanto é que no período ali de 28 dias a gente acabou fazendo 28 vendas. Foi praticamente vendendo, se for considerar, na média uma venda por dia, praticamente vendendo todo santo dia. Então isso foi muito gratificante para a gente ver que a gente conseguia realmente fazer aquele projeto dar certo, entendeu? A gente pegar a metodologia do Ladeirinha e com a ajuda da análise do fluxo e com a ajuda também com os vídeos dos eventos do fluxo, que o pessoal que dá palestra lá também é realmente muito bom. Eu peguei uns insights, umas ideias muito boas, entendeu? Que fazem, às vezes, pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença para o nosso projeto, entendeu? Então, digamos, se um conselho assim que eu daria, digamos assim, que fez muito sentido para mim, é o que eu coloquei na cabeça. Digamos assim, se o projeto que eu estou tocando realmente é um projeto de longo prazo, que eu quero tocar ali para pelo menos uns 5 anos, fazer aquele projeto crescer, seria, digamos, o trabalho da minha vida, né? E acelerar ele o máximo possível, para a gente não ficar perdendo muito tempo quebrando cabeça, indo para a direção errada. O fluxo fez total sentido pra gente, entendeu? Porque sem o fluxo, talvez a gente não ia estar acertando o projeto tão rápido e a gente ia ficar, às vezes, meio que igual uma barata tonta ali, porque o curso ele te traz todo o conhecimento, só que cada projeto ele tem suas peculiaridades e poder tirar essas dúvidas com o analista, ele te passar um plano para os próximos 3 meses te deixa muito mais tranquilo em focar e aplicar e fazer dar certo, entendeu? Então, o Ladeirinha, assim, é uma pessoa que tem moldado muito a minha forma de pensar no marketing. Por mais que eu já gostasse de marketing assim, desde 2013, que já faz uns 10 anos, o Ladeirinha, ele mudou muito a minha visão sobre o marketing, entendeu? Porque eu tinha realmente muito ranço de alguns vendedores que trabalham com marketing, que
Que, por exemplo, que você entra na página de vendas do cara, o cara coloca ali uma timeline do vídeo de vendas dele ali. A barrinha já coloca uma barrinha fake, que no começo começa a passar o tempo rápido, depois xingando, porque no finalzinho ela vai passando muito devagar. O cara que coloca lá no topo da página, essa oferta acaba em 15 minutos. Se você não comprar agora, você não vai mais ter essa oferta. Ou eles falam, esse vídeo vai sair do ar a qualquer momento. E a galera começa a sacar que pô, você tá vendendo no perpétuo. Esse negócio é tudo mentira, entendeu? E eu realmente não gosto de trabalhar dessa maneira, que você precisa mentir para a pessoa para conseguir dar um senso de urgência nela e fazer ela ver o seu vídeo e vender, entendeu? Realmente eu gosto dessa venda mais sincera, mais aberta, que você vende realmente pela sua transparência, pela sua sinceridade, que você não se queime no longo prazo, porque também se você não está preocupado só com agora, você está querendo realmente construir um projeto pelos próximos ali 5, 10 anos, e às vezes é um projeto que você vai fazer ele para da sua vida, entendeu? E ele vai realmente ter um potencial muito grande de transformar a vida com um único projeto que você consegue acertar, entendeu? E hoje as peças estão fazendo muito mais sentido para mim, eu já sei os próximos caminhos que a gente precisa trilhar, é só questão de sentar a bunda na cadeira e fazer. E realmente isso está me abrindo muitas portas e também no sentido que hoje eu me sinto muito mais seguro, que independente do que aconteça, eu não estou só colocando um projeto para rodar, eu estou aprendendo uma nova profissão ali de ser lançador de perpétuo, entendeu? E o perpétuo, ele é uma coisa que para mim faz muito mais sentido, por exemplo, do que você só fazer lançamento. Por quê? Porque diferente do lançamento, que você tem que fazer uma aposta muito grande cada vez que você vai lançar, que você não sabe se vai dar certo, e que se não der certo, dependendo do projeto, ele pode te quebrar. Então, ele tem um risco muito grande, porque você pode ali começar fazendo um lançamento pequeno, você ganha uma bolada, aí você usa essa bolada para fazer um próximo lançamento, você vai reinvestindo, mas se lá na frente dá tudo errado, você quebrar, isso não é legal. Agora o perpétuo, você realmente constrói um projeto de longo prazo, porque você vai plantando sementinha após sementinha, essas sementinhas vão se somando ao longo do tempo, chega lá na frente, isso tá uma bola de neve muito grande. Você chega lá na frente, mesmo se você, digamos, pausar os seus anúncios, você tem muitas sementes no orgânico, que ainda vai continuar trazendo venda para você. Então, por exemplo, depois que você começa ali a parte básica de rodar os anúncios de conversão, de remarketing, a gente começou a trabalhar com o YouTube e a gente entende, por exemplo, que no YouTube, seguindo a metodologia do Venda Todo Santo Dia, a gente consegue colocar muito vídeo lá ranqueado, que cada vídeo vai ser uma sementinha pra gente, que lá no longo prazo, com o YouTube, com o blog, com tudo mais, a gente consegue construir um projeto que é muito mais sólido, que tem esse efeito bola de neve de tanta sementinha que você vai plantando, entendeu? Então, é realmente, até que eu não gosto, pra gente pegar um projeto hoje, do cara me falar, te pago aqui 5 mil pra fazer o meu perpétuo rodar. Tipo, cara, eu não tô mais tão interessado no dinheiro de hoje, em fazer o projeto aqui agora para ganhar esse tanto agora. Eu tô mais interessado em construir uma empresa, que lá na frente essa empresa vai valer milhões, que mesmo que no começo agora eu não tire nada, eu estou mais preocupado no longo prazo, em fazer esse projeto acontecer, para lá na frente, quando esse projeto estiver faturando milhões, eu pensar se, por exemplo, eu vendo essa empresa ou nós começa a tirar um lucro bem interessante lá na frente, entendeu? Então hoje eu estou muito mais com essa cabeça de sócio, de pegar um projeto, fazer ele rodar e me trazer milhões, do que prestar serviço, que igual a Lauderinha fala que você estava vendendo a sua hora só, e não quero vender minha hora, eu quero realmente construir uma empresa ali de sucesso. Eu vendo todo santo dia e o fluxo tá me ajudando totalmente a chegar nesse meu sonho, beleza? Então é isso.